Escutem, bom dia. Como eu vejo assim, bom dia, flor do dia. Ah, falta botar o microfone, só isso. É esse aqui? Adorei, Ih, adorei o rapaz. bom dia, flor do dia. Bota o microfone aí, menino. Pois é, pequeno. Tá vendo? Me empolguei tanto aí eu me passei, foi tanto Ah, você riu, como é, pro Rui, encerrando, sim. passando o bloco, né? Passando o bloco, eu achei para ideia. São 7 horas e 32 minutos, eu achei bacana. Você pegou a âncora, sai para lá. É muito, Ei, Rui, é mais ou menos isso. eu acho ótimo, o ao vivo ele nos permite essas situações, e a gente tem que rir, né? Antigamente, Deus o livre, Exatamente. mas é bacana. Agora eu só vou ter que colocar esse microfone aqui, né? Porque. Então vamos fazer o seguinte, Matoso, Não, enquanto peraí, você aqui, bota, você tem vê que se ouvir funciona. Funciona agora? agora. Tá Tá? beleza. Tô te ouvindo muito bem. Então, pronto. Perfeito. Um abraço. Olha, a vitória da Turna Lusa brasileira, tem que começar a falar pela Turna, porque o senhor falou tanto do Botafogo que eu boto um branco no lugar do vermelho aqui. Porque o preto já tem. Segundo Francisco Horta, todo carioca tem um quê de Sim. rubro-negro, tá certo? Ah, é? É. O Hum, Fluminense é colocado como grená, aquele verde e branco e grená. Mas na verdade foi isso. usado vermelho durante muito tempo, o tricolor. Certo. E aí o Vasco da Gama tem o preto e tem o vermelho no escudo, tem o preto também. O Botafogo tem o Isso. preto, a cor preta. Verdade. Verdade. Então todo carioca tem um quê de rubro-negro, nem que seja a cor preta. E o América tinha o vermelho, né? O Ameriquinho e o Ban. Afora isso, Matoso, Hein? afora isso, as composições de todos os hinos de clube do Carioca foi feito por Léo Martini Babo, mano. Exatamente. Então você vê, o futebol carioca ele tem esse quê de paixão, né? É Então verdade. é uma coisa, por exemplo, eu até hoje eu me pergunto por que eu passei a torcer por Flamengo e Palmeiras. Se na minha criancice, vamos assim dizer, eu testemunhei o meu pai sofrendo, torcendo pelo Botafogo, né? Com aquele Sim. ataque maravilhoso, Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagallo, mas perdendo feio para o Santos, de Doval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. Né? E o ataque do Botafogo era o titular da seleção brasileira. Verdade, Era um verdade. negócio assim na Copa de 62. Então era um negócio assim, eu digo, mas por que eu fui torcer pelo Flamengo e pelo Palmeiras assim? Eu não ia torcer pelo Botafogo, que fazia o meu pai sofrer de tanto perder para o Santos. Eu não ia torcer para o Santos de Pelé, porque ganhava o Botafogo e fazia o meu pai sofrer. Aquela coisa, só pode ser essa a explicação, não tem comprovação científica, mas é a única que eu imagino, porque o Flamengo era um grande time, hein? Matoso, respeitando a sua verve de uma pessoa que sempre é polêmica, desde criança, você foi pro Flamengo só para contrariar, mano. Vai ver, né? Vai ver. Mas tinha, naquela época, eu me lembro de uma escalação no meu time de botão. Eu gostava de colecionar as tampinhas de garrafa, tampinhas de remédio, tá entendendo? Aquela tampinha de borracha que era muito comum, botava os comprimidos, pílulas devidas do Dr. Rossi. Pequeninas, mas resolvem, né? Então, te, te lembra da pílula do mato, entende? Então também tira também Neuratol. Você precisa tomar Neuratol cansado, sem coragem, não sei o que e tal. O povo viava dessas propagandas. A gente era moleque. Verdade. Assim. Então, mas o Flamengo tinha um ataque que era, não sei, não recordo se era o espanhol, era Moacir, Moacir, Henrique, Dida e Babá. Foram jogadores que foram para a seleção brasileira. O Dida era Deus o livre, né? Era um deus também no futebol brasileiro. E o Palmeiras tinha jogadores maravilhosos, como o Julinho, Elenco,
Tupanzinho, Valdir Moraes foi o primeiro técnico de goleiros, então, mas o Botafogo é que está em festa, né? Então, eu estava até conversando aqui com o Henrique, eu nunca me convenci como um observador do futebol. O Flamengo era um time que tinha envelhecido, e depois daquele baile que ele pegou do Liverpool no Mundial, eu fiquei meio triste, o Flamengo precisava renovar, começou a renovar, ainda precisa. O Palmeiras, eu sempre achei que precisava aí de 3 a 4 jogadores, hoje eu já acho que o Palmeiras precisa de 4 a 5 para voltar a enfrentar num nível parecido com o do Botafogo ou igual, porque foram 6 pontos de diferença. 6 pontos é muita coisa para uma equipe como o Palmeiras, né? Então, ainda perdeu dentro de casa. Um time que estava à beira do rebaixamento, Fluminense. Né? Fluminense, exatamente. Então é isso aí. O Botafogo, e eu queria mais uma vez dizer para os preconceituosos que eu não estou mandando recado para ninguém lá, que tu sabes. Você sabe. Mas não é, mas é porque me inspirou muito, porque como essa pessoa, tem outras que pensam do mesmo jeito sobre o futebol, que futebol não é cultura, que futebol não sei o quê, que futebol é um dos maiores negócios do mundo, e futebol é cultura. Eu ontem mandei para uns parentes, viu? Eu tenho um grupo de família, e alguns moram lá no Rio, uns torcem pelo Botafogo, outros pelo Vasco. Aí tem uma prima que está até aqui em Belém agora, eu vi ela fazendo muita festa para o Botafogo, aí outra é Flamengo, outra é Fluminense, né? Então é essa mistura. E aí eu mandei rapidamente uma discografia de música do Botafogo, a começar com a Beth Carvalho, tá certo? Inclusive, o Vou Festejar. Aquela música ela está inserida no contexto de vibração pelo Botafogo. É verdade. E ela também tem uma música alusiva ao Botafogo, onde ela canta sobre o Botafogo. Além do hino, que é composto por um dos maiores compositores da música popular brasileira, que é o Lamartine Babo. Isso sem contar com o Lupicínio Rodrigues, no caso do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, que era o rei da dor de cotovelo, e ele pode ter morrido em matéria, mas a sua obra ficou, ela é eterna, não é? Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher, né? Então, mas ele compôs o hino Até a pé nós iremos, se salvou em cima da hora o Grêmio, se salvou. Então, quem tem o preconceito, quem olha o futebol, mas o futebol tem violência no carnaval, tem violência dentro da polícia, tem violência no parlamento, tem violência dentro da igreja, tá? Que não deveria ter, em tese não deveria ter, tá certo? Mas tem, imagine no futebol, que mas não era para ter. Não era para ter, porque quando o futebol ele leva famílias, né, casais, crianças, idosos, tem que ter um olhar diferente. Então, para mim, por isso que algumas pessoas dizem assim, Matheus, eu não vejo falares quando tem essas brigas de torcidas, porque eu não faço noticiário policial, eu faço esportivo, tá? Então, isso é caso de polícia, não é de esporte. Então, se as autoridades policiais e jurídicas não adotam medidas, eu não atuo nessa área. Eu precisaria atuar nessa área com mais denodo, né, para que eu pudesse fazer questionamento. É violência é caso de polícia. Da mesma maneira como está sendo difundido aí, e isso era bom que saísse em todos os estados, não só no Ceará, que está sendo manchete, não sei se o Ceará está batendo recorde, sobre as agressões, a violência contra os idosos. Tá? E o pior, metade da violência, dos maus tratos contra os idosos são dos filhos, que tu me desculpas, que são bons filhos, tá? Pontinho. Sinceramente. Sabe? Então, a violência no futebol, para mim, é caso de polícia. Aí, sabe o que é que acontece? Vai a Confederação Brasileira de Futebol, baseada em documentos da Polícia Mineira, que mostrou que não tinha condições de combater,
Aí o futebol é penalizado por causa de uma meia dúzia de gato pingado. Que para mim é meia dúzia. Se tu bota 100 contra 100 brigando e se matando, isso é nada perto do universo dos que investem, dos que se apaixonam, dos que choram, dos que riem, dos que compram camisa, dos que movem uma economia gigantesca no futebol. Então, a autoridade, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a autoridade do Executivo através da sua polícia, tem que adotar medidas, pô. Ah, não, mas o futebol é privado. Então, olha, então vamos tratar a coisa no nível público e privado. Não adianta vir com desculpas esfarrapadas. Mas, como eu disse, eu não sou repórter policial, não atuo na área policial, na área da violência. Então, isso aí a gente deixa para cá e vamos tratar da beleza do que se viu ontem, né? O Botafogo, não só o Botafogo, nós tivemos várias situações. O Bahia, depois de 35 anos, volta a disputar uma Libertadores da América. É investimento forte no futebol, né? E o Botafogo já estreia quarta-feira, eu achei ótima também a do Rui aí. Os jogadores do Botafogo estão nas nuvens. Aliás, literalmente nas nuvens. Eu gostei. Esse garoto, quando crescer, vai dar um trabalho. Eu achei ótima essa tirada dele. Porque está viajando para o Catar, né? Eu digo daqui, mentindo, vai te catar, né? Então é bacana isso aí. E eu mandei. Hein? Hoje o Rui está todo, já está ali todo besta. É. Esse teu comentário. Não, mas é bacana. Eu gosto de ouvir as pessoas aqui. Agora mesmo eu estava conversando, antes de entrar, eu vi aqui um monte de folha no meu estúdio. As folhas não me incomodam. O que me incomoda mais é a poeira. Porque apesar de eu estar no meio do mato, dá muita poeira. É a civilização, né? É muita poeira, ruas com lixo. E aí você tem que... Aí eu disse, pô... Hein? Você está vivendo... Na verdade, você está vivendo numa ilha. É. Né? Porque com asfalto por todo lado, mano. Então a poeira é cruel. Então as árvores, coitadas, elas me ajudam, mas não impedem tudo. Aí eu tenho que me virar. E aí eu disse, pô, eu acho que eu vou tirar esse banco daqui, que é um banco bom, tem uma boa altura, até para encostar a coluna, se for o caso, as costas. Mas, pô, tá me dando um pouco de trabalho. Ele virou e disse, não, mas aí, papapá, não sei o quê, porque lá em casa tem roda. Eu me lembrei de um tio, de um primo, um sobrinho, aliás, lá no Icuí, que tem um comércio. Tio, você ouviu isso daqui, empurrando as mercadorias que ficam entre a porta e a calçada? É tudo com roda. Eu digo, caramba! Vou colocar a roda na cadeira. Então, o que eu quero dizer? Diálogo, conversa, ouvir, né? Não é só se queixar e criticar. Então, eu gosto disso. Talvez eu tenha feito isso no passado por ignorância. Eu achava que a gente resolvia no grito, só falando, criticando. Não, a crítica tem que ser positiva e quando eu te critico, eu tenho que apresentar a solução, né? Sim. Então, é muito fácil só criticar. Agora, é lógico que a gente sofre, mas aí não é queixa, é só uma reflexão também. Eu entrego tudo na mão de Deus, que eu sou um devoto do Divino Espírito Santo, e ontem que foi festejada Maria em forma de Nossa Senhora da Conceição, eu creio em Deus de que é a Ele que eu dedico, porque infelizmente a gente enfrenta com pessoas que são vingativas porque não gostou de ouvir uma citação, uma coisa que você falou, porque se sente incomodada, ou então resolve te titular. O fulano é isso, o fulano é aquilo. Mas o que eu posso fazer? Nem Jesus está livre, pô. Aliás, Jesus é usado por algumas dessas pessoas, mas tudo bem. É só uma reflexão. Mas vamos lá, parabéns ao Botafogo. Vejo o Botafogo hoje, sem mentira nenhuma, com potencial de encarar. É lógico que tu vai pegar logo o Pachuca, né? Pachuca tiene nombre de merengue, de salsa, de cumbia. Pachuca, Pachuca, Pachuca. Então, aí vamos lá. Não parece nome de cumbia? Ou então a música mexicana, né? Que bonitos ojos tienes. Nossa, vamos cantar isso aí. Esse teu portunhol hoje arrebentou.
É engraçado, quando o americano fala brasileiro, olha como o americano fala tão bonito. É bonito eles falarem errado. A gente, quando fala deles, é escroto, é feio, né? Você já reparou? Quando eles falam brasileiro, oh, o Brasil é um país maravilhoso, oh, tem mulatas bonitas, o samba bom, o cara dança todo errado. Olha, ele é tudo engraçadinho dançando quando a gente erra. Ela não sabe nem dançar essa peste. Diz que quer falar espanhol, não sabe nem português, aí a gente é esculhambada. Mas isso é complexo de virar-latas. É verdade. Mas é isso. Então, bacana, parabéns, eu fico feliz de ver, acredito sinceramente que o Botafogo, claro, vai ser já um adversário do time, para te ver esse calendário do futebol brasileiro amalucado, né? Termina o brasileiro e o Botafogo já viaja, tá entendendo? Para jogar na quarta-feira, né? Então, por uma competição internacional, que é um sonho. Hein? A cabeça, o emocional desses jogadores. É verdade. Eu acho que quando eles terminaram, eu tenho a impressão que a direção do Botafogo, como é uma direção extremamente, que tem uma visão de mundo bem ampla, de negócio e de todas as possibilidades, a questão do relacionamento, do interrelacionamento, do relacionamento com a família, eu tenho a impressão que eles montaram uma estratégia para encontros familiares, lá mesmo no estádio. Porque os caras não tiveram tempo nem de dar um cheiro na nega véia, como eles dizem. Tá entendendo? A gente tem que pensar em tudo. O jogador de futebol também gosta. Não sei se todos, mas aí é outro detalhe. Aí o cara, não tem tempo nem de comemorar, de tomar umazinha, um vinhozinho gelado, que claro que gosta. A maior parte dos boleiros gosta de tomar uma. Tá entendendo? Então, o que acontece? E o cheiro na pequena, tá entendendo? Ou no seu amor, interessa em que situações. O tempo que teve, o cara já estava no aeroporto, já ia viajar para disputar uma outra competição internacional, para te ver como envolve tudo isso. Eu estou falando aqui brincando, não sei o que e tal, mas é fato. É um cidadão, é um ser humano, são pessoas. Né? E não é máquina, não é máquina. Então, parabéns ao Botafogo, que honra uma história de décadas, é um time extremamente simpático. O Botafogo ele tem essa coisa. Olha, o Botafogo, o América do Rio, é outro time que tem assim uma... Mas o América praticamente sumiu. O Romário que vem tentando levantar aí, mas é uma equipe extremamente simpática e é o caminho do futebol. Quem levar, eu comentava aqui com o nosso jovem que nos auxilia aqui nas segundas-feiras, o Henrique, que concluiu esse ano o ensino médio, né, Henrique? E aí, nós estávamos dizendo no Maranhão, o estado dele, ele disse a queda do Sampaio. Eu lamentei muito a queda do Sampaio, porque eu acho que o Sampaio ainda estava naquele tipo de direção muito caseira. E desabou. E para voltar não vai ser fácil. Imaginas que a Portuguesa de Desportos, que está na Série D, a mesma situação do Sampaio, como outras equipes, vem aí com 1 bilhão ao longo de 5, 7 anos. Eles querem que a Portuguesa suba este ano para a Série C. É time forte, é time pegado. Então o futebol é tão potente, tá certo? E que começa com os estaduais. Eu fico triste quando eu ouço paraense, tinha que acabar, deixa de ser besta. Os estaduais são a sustentação dessa coisa embrionária da rivalidade do futebol que começa em casa. Este ano vai ser curto, 2 meses o campeonato, por causa do Campeonato Mundial Interclubes, o primeiro, que vai ser realizado de 4 em 4 anos, que começa em julho. Então tudo vai ser mudado. Além do Campeonato Mundial, nós vamos ter a Copa 30, calendário escolar, uma série de coisas vai mudar. É verdade. E o campeonato vai ser encolhido, o que o menino vai falar daqui a pouco, hein? Isso. Matoso, o ano de 2025 vai ser atípico. Atípico. Nós, paraenses, com certeza. É. Nós vamos para um breve comercial. Vamos falar da turma, afinal de contas, tá? Como é que foi a eleição e tudo mais. Pode ser? Pode. Então tá bom. Então vamos já para os nossos comerciais. Volto já com paraenses.
escutem sob comando de Edson Matu. Então, já vamos para a reta final. O esporte clube brasileiro tá todo de Coraci, o distrito. Esse aqui tá o... Vamos falar de Tuna. Edson Tá gravando. Matoso, Tá no YouTube? paraense, Não, tá gravando. Conta Isso. tudo, meu amigo querido. Bora, querida, vamos. Tudo bem. A Tuna Luz Brasileira realizou suas eleições no sábado. Não fui, lamentei por não ter ido, né? Mas, claro que tive uma grande satisfação em receber na minha casa colegas que militaram comigo nos tempos de SBT. Então foi formado um grupo, amigos, que a gente usava o termo ex-SBT. Na verdade, a gente saiu, a gente não é mais colega da Record, colegas da Raulan, colegas da Liberal, tá entendendo? Então, colegas que estão trabalhando no SBT de Palmas, Tocantins, que é o Cado Lobo, enfim, vários profissionais operacionais, porque as estrelas foram para o Imprensa Show lá em Castanhal, na casa do Ferreira. Eu fui convidado, eu falei isso, gente, sem ironia, tá? Pelo amor de Deus. É o jeito de... Porque, na verdade, foi um grande evento. O Ferreira, meu querido Carlos Ferreira, me ligou. Pô, Matuzão, você não vai e tal. Ele me chama de Matuzão porque eu acho que eu sou uns 5 centímetros maior do que ele, tá entendendo? É por isso. Então, foi um evento lá, um sítio muito gostoso, que eu já fui umas 2 vezes, lá em Castanhal, terra do Carlos Ferreira, e pelo Paulo Cacheado, que é um parceiro de décadas, né? Que a gente tem um relacionamento. Pô, Paulo, já tinha combinado com o pessoal do SBT e eu não posso falhar, até porque eu vou ser o anfitrião, né? Então fica complicado. Aí eu tive que receber a turma aqui e na mesma oportunidade, me permita, houve uma homenagem e uma forma de gratidão de uma pessoa muito querida, foi um jovem do bairro do Guamá, que começou a jogar bola com a gente, era segundo tenente da polícia, estava entrando e hoje o cara é coronel da polícia. Eu achei super bacana o coronel Maurício, que é o comandante do 14º Batalhão de Barcarena, tá certo? Então o cara assim, de uma humildade, de uma simplicidade, não precisava isso. Aliás, quando ele recebeu a comenda lá em Barcarena do prefeito Renato Ogawa, ele me convidou, eu e a Liduína, exatamente representando o grupo aqui, porque sempre foi feito esse evento aqui em casa. Aí só que eu disse para eles, pô, não dá mais, se vocês não me ajudarem, eu não dou mais com essa moral toda, pô, né? De no outro dia sair espalhando, pegando os copos, os pratos descartados, que vento leva. Então não dá mais, senão a coluna vai pro beleléu. Mas a turma acaba me convencendo em fazer, mas eu fico pagando sapo. E aí, ele fez aqui, né? Um cara que atua nessa área todinha aí, Barcarena, Baeté, Garapé-Miri, Muju, Limoeiro do Ajuru, Oeiras, Mocajuba, Cabetá, parece que Baião também. Rapaz, uma área gigante. E o coronel Maurício esteve aqui, remista, que só ele, porra, Matoso, tu viraste Paysandu? Eu disse, não, mas peraí, até tu, Bruto. Eu sou profissional. O Remo não me convidou. Ele me convidou, foi o vizinho, eu fui. E quando eu meto a cabeça, eu não quero saber, meu velho, qual é a cor, se o azul é marinho. Então tu é traíra, eu não sou traíra. A minha origem é essa, é a profissão. Então eu falei com o doutor Henrique Custódio, com o Nelson Torres, com o doutor Irã Diniz, que além de ser um grande engenheiro do Detran, é cantor e dirigente da Maçom, da torcida Remaçom. Não me convidaram, pô. Né? Não me convidaram, os bicolores lá me convidaram. A equipe da assessoria lá do Paysandu, do Maurício Ético. Não tenho ido mais. Agora não, eu vou ficar, se Deus quiser, espero conseguir parceria lá no Canal 14, que a coisa não é fácil. Então, voltando. E aí eu não fui para a eleição da Tuna. Não fui, né? Mas a Tuna ganhou com Milton Niel, diga. Rapidinho, antes de você falar da Tuna, vamos rápido aqui para o chat. O Brasil, que é um webnauta, enfim, está te fazendo a seguinte pergunta. Matoso, você gosta de tomar uma ou você toma todas de vez em quando? Não, já não tomo todas. Eu já não estou com essa moral toda. Para falar a verdade, há mais de um mês eu não tomava umazinha. Mas o ambiente estava tão gostoso, tão saudável, que eu vinha saboreando uma sem álcool. Mas ela é igual dançar com irmã, não tem graça, tá entendendo? Então,
Ai, meu Deus. E aí, eu... Para, menino. Então, conclusão aí. Conclusão, o papo foi tão agradável, né? Com o nosso querido coronel, que não bebe, é bom dizer isso. As esposas de alguns colegas que estavam aqui. Aí a Liduína, pouco besta, como boa vendedora que antes vai vender minhas comerciais, que eu como vendedor sou fraco. Ela já passou o negócio do barrife imediato aí do negócio do perfume que ela vende e acabou. Aí o Milton, japonês, não sei se o chileno Milton, poxa, mas como eu venho aqui, já fico me ferrando em 20 reais, não? Aí bora, dá logo 20 reais, rapaz. Pô, não sei, porra, não foi o sacana que ganhou. Eu digo, olha, tu não queria, devolve. O que reclamou, que chorou para dar os 20 contos da rifa, foi o que ganhou o prêmio. Então, essas histórias que acabam virando. E aí eu acabei, sinceramente, tomando poucas, porque eu já não tenho. Eu tenho um raciocínio comigo. Aquilo que te faz sofrer, acabou o prazer. Né? Ficou tudo. Então eu gostava e tal, mas começou a me dar dor de cabeça. Ah, não. Eu tô ficando velho, não é burro. Né? Começou a me dar murrinha. Começou, aí é que foi o perigo, viu, gente? Aí eu tô brincando, mas brincando, o cachorro beijou a mãe. Então, são ditados antigos, né? Vocês pensam que eu não ouvi a história do que a Maria perdeu atrás da horta? Eu vi. Essa da horta eu não conhecia, não, viu? Eu conhecia das capoeiras. Mas tudo bem. Pois é. É porque ele é mais moderno. Ele é do tempo da horta. É uma coisa mais, está entendendo, recente. Então, o que acontece? Eu comecei a sentir um pouco de... Eu acho que era uma forma de depressão. Uma ansiedade, eu me acordava de madrugada, porque é um sono pesado, eu não preciso de nada para dormir. Não preciso de nada para dormir, o que eu preciso é do sono. E aí eu estava notando que eu estava me acordando de madrugada, assim, e estava pensando besteira, pô, sabe? Ah, eu não vou amanhã, por exemplo. Ah, não vou. A Heloísa arranja outro. Ah, eu não vou, não. Aí eu digo, não, isso não é bom. Eu sempre tive a maior vontade, vamos usar um popular, o maior tesão pelo que eu faço. Então, quando eu faço com intensidade. Então, aí eu comecei a sentir isso, Heloísa. Isso é um alerta para todo mundo. A bebida, o cigarro. Eu não estou contrário a ninguém, mas quando começa a fazer mal, aí eu parei. Aí fazia tempo que eu não tomava, ainda mais pelo preço. Eu não paguei, né? Então eles que trouxeram. Aí fica melhor ainda. Aí o preço estava melhor ainda. E é isso, eu respondendo para te ver uma pergunta, poxa, já desenvolvo, falei, eu tenho depressão. Mas não estava bacana, não. Então, meu amigo, é igual amor. Ah, eu amo essa pessoa. Eu sou apaixonado, eu tenho maior tesão. Mas quando esta pessoa começa a dar problema, deixa de ser prazer e começa a dar problema. Começa sofrimento, né? Aí não dá. E a bebida, principalmente. Né? Porque no caso desta ou daquela pessoa, tu ainda pode ter algum momento, né? Mas a bebida não vai ser todo. E eu diminuí, graças a Deus. Graças a Deus. E aí eu não fui para a eleição da Tuna, mas a Tuna elegeu com uma larga vantagem a chapa do Milton Niel, teve 139 votos, ganhou do Luiz Gonzaga, que teve 78, portanto uma diferença quase o dobro, 61. E o Milton Niel era o vice da professora Graciete Baués, que apoiou o Milton Niel. O Alírio Gonçalves, que era o candidato único da Assembleia Geral, né, apoiou o Milton Niel. O Pisco, que é um cara muito querido na Tuna Luso brasileira, apoiou o Milton Niel. E o Milton Niel tinha um cara que agora eu estou falando, eu não podia falar na campanha, para não parecer que eu estava fazendo campanha para um ou para outro, você viu o que eu falei aqui. Eu até tenho uma simpatia pelo Luiz Gonzaga, aliás, foi o primeiro a me procurar. Né? Conheço o Luiz Gonzaga, é um cara bom, é um bom quadro da Tuna Luso brasileira, aliás. Mas ele não preencheu com o seu grupo de trabalho, vamos dizer assim, aquilo que poderia provocar convencimento do quadro social da Tuna.
Tá? E aí, já o Miltoniel desenvolveu um bom trabalho como vice da professora Graciete, mostrou uma série de situações, trouxe o Charles Tuma, que já tinha sido presidente, que era um camarada que ajudou a Tuna a se recuperar lá em 2014, fazendo que a Tuna caminhasse em outra direção, essa história do Profute, e uma série de situações em favor do clube, que é uma caminhada lenta, gradativa, organizacional. Trouxe também um cara chamado Roberto Figueiredo. Esse Roberto é um cara que atua na área da música, da cultura musical. Então ele é o vice dessa área. Então a Tuna, tu sabes disso, Elô. Quem é de uma geração como a gente participou, nós temos grandes bailes dos clubes. O próprio baile do Paysandu, o baile do Remo, o baile do Pierrot. Eu não cheguei no baile do Pierrot, mas eu fui em roda de samba no ginásio do Remo. Grandes eventos, a Tuna Luso Brasileira com a sua boate sensacional. Então, tem coisas, a piscina olímpica, a área social da Tuna. A Tuna é maravilhosa, a Tuna Luso, que consegue agregar todo mundo. A Tuna, ela tem braços abertos para remistas e bicolores. É impressionante. Então, o Roberto Figueiredo é um cara que, como vice-presidente, eu não os entrevistei, porque eu não tinha como, né? Mas a gente oportunamente vai falar, porque o Roberto é um cara que tem tudo a ver com esse trabalho social que a Tuna precisa. Então, o Miltoniel está de parabéns. O pessoal fala muito só do futebol. O futebol ele é importante, sim. É muito importante, mas a Tuna, ela tem, ao mesmo tempo, a grandiosidade nas modalidades olímpicas e na sua questão social. E quem sabe isso pode ajudar a trazer, fortificar o futebol de base, voltar a valorizar, mas dentro de um contexto legal, porque a Tuna não pode fazer hoje o que ela fazia 30, 40 anos atrás. Existe legislação específica. Hoje em dia, o jogador amarrado no contrato, um empresário procurador, um técnico, no fim quer levar o clube na justiça. Imagina fazer assim na base do amor. Não tem amor. O amor é do torcedor pelo clube. Ali é profissional. Tem que ser tratado profissional. Então, a gente sabe que a Tuna não tem essas condições todas de trazer. Eu perguntei, por exemplo, para os dois sobre SAF, inclusive usando o caso da Portuguesa Paulista, de Desportos. Só no estádio do Canindé, que eu conheço, que aliás é um estádio bonito, uma churrascaria sensacional. Claro que eu tenho uma péssima lembrança lá quando eu fui num jogo do Remo, mas eu não vou tirar por causa disso aí, tirar o valor da agremiação, né? Até por origem de nome, né? A origem portuguesa, mas a gente tem um probleminha lá com uma meia dúzia de fanáticos, né? Eu tive uma discussão com um dirigente lá, até na Câmara Municipal lá de São Paulo, onde eu fui convidado para participar de um debate, e o cara era dirigente da Portuguesa. Aí veio dizer que foram maltratados em Belém. Não foram maltratados. O problema é que demorou a chegar, quando chegou no ônibus, no meio da torcida. Foi maltratado pelo ataque do Remo, que enfiou 5-2 na Portuguesa, né? E aí o que acontece? Eu era da Raulan nessa época. Estava eu e o Cláudio Guimarães pela Raulan. Foi difícil. Mas a Portuguesa é uma equipe maravilhosa, tem uma história bonita. Aí eu indaguei, vem cá, com o que está acontecendo na Portuguesa, poderia acontecer também com a Tuna? Um investimento? Pode, eles admitem. Mas não podia ser como estava se falando, onde a Tuna, o patrimônio da Tuna, poderia ser vilipendiado. Não pode ser assim. É para todo mundo ganhar. Para todo mundo ganhar. Inclusive o clube. Né? Inclusive o clube. O clube não pode ser a mãe, aí você chega lá e deprecia a mãe. Não, negativo. Então a gente espera que a Tuna Luso Brasileira avance, e o Miltoniel me parece um cara extremamente equilibrado, tranquilo, já tem experiência de gestão, servidor público federal, tem uma cancha muito boa com o pessoal lá da Tuna. Agora, uma coisa me chama a atenção. Isso aqui é que me chama a atenção. Mas isso não é privilégio da Tuna. 139 votos a favor, 78 contra. 217 votos. É muito pouco, sócio da Tuna. Né? Muito pouco, muito sem pouco. dúvida. Mas a gente nota que
que Remo e Paysandu, como são os clubes mais populares no futebol, também o quadro social é pequeno. Então nós não temos ainda aqui um trabalho voltado para essa questão social dos clubes. E a Tuna tem um potencial fantástico, fantástico. Então parabéns, Romilton Toniel e toda a comunidade Cruz Maltina. E é um ambiente extremamente saudável, salutar, não tem nenhuma... Projetos bonitos, como o do professor Valdir, que tem com pessoas do vôlei sentado, outras modalidades com pessoas portadoras de deficiências. É um negócio sensacional. Né? Enfim. Matoso, afora, a gente percebe que a Tuna, ela teve épocas de tanta... nas mãos, inclusive, da ex-presidente, que agora foi o Milton, que ganhou. Milton Acho que o nome dela, como era o nome dela? Graciete Maués, que era a nossa vizinha lá no prédio da Raul Lâmina. Eu lembro dela, só lembro dela. Esposa do Maués. Exatamente. E o que é mais bacana nessa história é que ela foi campeã. Sim. A Graciete levou a Tuna. Você lembra disso? Ela levou, inclusive, a Tuna a ser campeã dessa Copa. Vai decidir agora, dia 12, no dia da cidade de Belém, fazendo aniversário, contra o Paysandu, né? E conseguiu disputar a Tuna, campeonato Copa do Brasil. Teve uma bela participação em competição sub-20. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que não é fácil. E arrumar as contas, né? Que é uma das coisas principais, é não ficar devendo, para não deixar o patrimônio aí sujeito a leilão, a dívidas, dá uma arrumada. E a gente espera que as coisas avancem. Eu só queria te lembrar aqui uma coisa também, Heloísa. O menino vai entrar em detalhe, o Rui vai entrar em detalhe, mas eu só rapidinho aqui, olha. Dia 12 de janeiro, Paysandu e Tuna, a Copa... Supercopa Grão-Pará, Paysandu campeão paraense e a Tuna campeão da Copa Grão-Pará. Dia 18 começa o Campeonato Paraense, com 12 equipes, divididas em 3 grupos, cada grupo com 4 equipes. As equipes do grupo não jogam entre si, joga do grupo contra os 8, aí vem quarta de final, semifinal, só um jogo, só a final é que tem ida e volta. Então é para comprimir 2 meses de competição. É por isso que nós já falamos. Por causa da... Toque de caixa. Toque de caixa por causa do Mundial. O Mundial que vai ter interclubes, que nós vamos ter Botafogo, me lembra aí, Flamengo e Fluminense, é isso aí, né, Henrique? Fluminense, Flamengo e Botafogo. E que vai ser em julho, além da Copa 30, tá? E dia 2 de fevereiro... O que é que vai ter? Flamengo sempre, Flamengo e Botafogo, a Supercopa do Brasil. Eu fiz um comentário esta semana a convite do querido companheiro Carlos Ferreira, da Liberal. Eu até usei, está aí postado nós postamos na rede social, no YouTube, não foi? No meu canal no YouTube. A repercussão que eu tive, é um canhão, a gente sabe disso. Ele me convidou para fazer um comentário sobre o Campeonato Paraense de 1977, que foi a primeira grande tentativa de tornar a competição interiorizada, né, o estadual. E aí a gente fez uma alusão à política e ao futebol. E ali... A gente discorreu, inclusive no vídeo que está postado no YouTube, que eu acrescentei mais detalhes, né? E então lá com o Ferreira a gente falou. E a gente mostrava a influência da política, porque tem gente que diz assim, pô, a política prejudica... Gente, a política ela só prejudica quando ela é safada, quando ela é desonesta, tá certo? Quando ela é politicagem. Quando a política é para o bem público, que esse é o verdadeiro fundamento da política, a gente tem que aplaudir. Quando ela não é para o bem público, quando ela só é oportunista, tá entendendo? Com falsos favores à população e as pessoas não percebem, e não sou eu que vou dizer, porque eu não vou mais dizer a pessoa tem que aprender, pô. Tem que ver o que está acontecendo. O que é véspera de eleição e o que são os 4 anos de cada mandato. Tem que aprender, já era para aprender, pô.
Não sabe ainda? Pode. Né? Então vamos lá. O futebol, eu vou colocar o lado positivo, é um caso bom que a gente tem que enfatizar. Até porque o futebol envolve milhares ou milhões de interesses e que satisfazem interesses diretos para a população. E este governador, o Helder Barbalho, está fazendo muito bem. Como já fez o pai dele lá atrás, que tem gente que fica, o Helder é remista, botou o filho dele para ser diretor do Remo. O pai do Helder, o senador Jader Barbalho, foi o Arthur Torinho comandando o Paysandu, pô. E o Jader era remista. As pessoas esquecem. O Jader é remista. E o Arthur Torinho, Paysandu. Ele foi bicampeão brasileiro em 2001, foi campeão da Copa dos Campeões e fez uma bela Libertadores da América. Quem era o padrinho do Arthur Torinho do Paysandu? O Jader Barbalho. Esqueceram? Agora o governador botou o filho dele no Remo. Pera lá, pô. Pera lá, como dizia o Papudinho, né? Então, o que acontece? Olha lá, trouxe a COP30 e no ano da COP30 nós vamos ter Remo e Paysandu. E já imaginou se pelo menos um sobe? E se imaginou mais ainda se 2 sobem? Aí vai depender do Tonhão, do Remo e do Roger Guilherme do Paysandu. Como é que eles vão se virar para isso? Nós já temos os nordestinos, né? Nossos irmãos nordestinos. Os clássicos, o Bavi, o Ceará e Fortaleza, ainda tem o Esporte Clube do Recife. Está na hora de nós. Além de Remo e Paysandu, ainda tem o Amazonas. Os 3 do Norte. Então, gente, e aí o Helder me traz a seleção da Bolívia. Mas o amigo Gabriel também trouxe o Marrocos, o Jatene trouxe a Venezuela, é verdade. Eles trouxeram o Grand Prix de atletismo. Mas além de ter trazido a Bolívia no novo Mangueirão, o Helder trouxe a seleção brasileira para passar 3 dias treinando aqui. Isso. O mundo olhando para Belém do Pará durante 3 dias. E é importante isso, movimentando a economia. Movimenta, é grana que vai entrando para todo mundo. Eu vendo isso, eu vendo aquilo outro. Né? E aí me traz ainda a seleção feminina para disputar o Mundial Feminino aqui, um dos grupos. Mas não é só o jogo, tem o legado da Copa. Eu só quero lembrar que por falta de força política, nós perdemos a Copa do Mundo em 2010. Então como é que eu vou reclamar quando eu estou ganhando, pô? 2010 nós perdemos a Copa do Mundo por falta de força política. Perdemos para Manaus e para Cuiabá, que não tinham nem time. E a gente, o clássico mais jogado no mundo, a torcida mais fanática do Brasil, mas nós perdemos a Copa. Portanto, não adianta só as torcidas, precisa de força política. E o Helder está mostrando isso. Trouxe agora, além do legado da Copa, você tem... Qual é o legado da Copa? Dizem que o Bainão vai ser beneficiado, que a Curuzu vai ser beneficiada, que a Tuna vai ser beneficiada. Ótimo! E mais do que isso, o cara ainda me traz a decisão do Superclássico, Botafogo e Flamengo. Tu sabe o que vai acontecer? Ele vai ter que montar aqueles negócios lá. Toda vez eu esqueço o nome desse barato aí. Além do Mangueirão, aí lá vem os caras, mas é muito caro o ingresso. Gente, futebol. Já desse uma pessoa, amiga minha, disse assim, eu paguei R$500 para ver o show do fulano. Eu digo, tu é doida. Eu falei assim para ela. Mas o senhor já disse que quando a gente gosta, eu digo, tu tá certa. Então não é doida, tu tá certa. Quem gosta, é isso. Nem que o cara passe 2, 3 meses pagando no cartão de crédito, mas ele gosta. Ele é Flamengo, ele é Botafogo, ele vai. Aquilo, tá entendendo? Não sei quanto é que vai ser o ingresso, mas barato não vai ser. E um grande espetáculo não é barato, né? Mas vai ser recorde de público, amigo. Porra! Lotar este Mangueirão, meu Como é o nome daquele negócio que faz do lado de fora, como é? Que bota o palco fora do estádio. FanFest. Vai ter que ter. Ele vai ter que ter uma FanFest do lado do Botafogo e uma FanFest do lado do Flamengo. Tem razão. Tu tá entendendo? Agora tu vê quantos artistas nossos vão estar lá, quantas pessoas vão não sei o quê, quantos eu já estou indo embora.
Tchau. Tô indo embora agora. Tchau. Até segunda! Tchau.